Vos saúdo com a saudação vocacionista Jesus, Maria, José. Sejam bem-vindos à segunda etapa da Escola Justiniana. E nesta oitava aula, vamos falar sobre animação vocacional e mídias digitais. Será o nosso palestrante de hoje, o irmão Danilo, religioso vocacionista. Iniciemos este momento invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa aula. Antes de entrar propriamente no tema, eu acho muito importante que devemos nos orientar antes um pouco e nos colocar dentro dessa história e tudo o que teoricamente estamos vivendo, né? Eu acho que nós podemos contextualizar que nunca se houve anteriormente tantas gerações vivendo juntas. Então, assim, quando eu coloco sobre o conflito de gerações, é para entendermos que cada geração tem a sua forma de se comunicar e também a sua forma de responder ao chamado vocacional. Então, quando eu coloco dessa maneira, é para que possamos também contextualizar a questão do mundo digital, os meios digitais, para que entendamos que cada geração, cada vocacionado e vocacionada tem uma forma de receber essas informações, tem uma forma de receber o chamado de Deus e responder o chamado de Deus, e que isso é a mais absolutamente normal possível. Enfim, nós temos aqui esse conflito de gerações que se inicia ali mais ou menos dos baby boomers, que é as gerações dos nossos avós, ali 1945 a 1960, nossos pais. É a geração, por que baby boomers, né? Porque é uma geração que vem logo após a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial teve uma explosão de bebês, de novos nascimentos, então vamos chamar de baby boomers. Ali em 1960 tem a geração X, com o início da TV, 1960 a 1985, que é a geração X, ali mais ou menos quando cria a TV, ou seja, já começa a se reinventar o modo de comunicação, que antes só existia de maneira impressa. Depois vem a geração Y, 1980, a geração que eu me encontro, que é de 1980 a 1995. É uma geração que pegou ali o nascimento do computador, mas também uma geração que passou pela virada, né? Essa geração Y passou pela virada entre o analógico e o digital. Nós nascemos no analógico, nós nascemos enquanto não existia celular e passamos para o digital. Pegamos essas duas frentes no momento em que crescíamos. A geração Z, que é a que a gente mais se fala hoje em dia, que é ali os nascidos a partir de 1995, geração já chamados de nativos digitais, ou seja, não teve nenhum momento da vida deles, dessa geração, em que eles não viveram sem o celular, eles não viveram sem as telas. E a geração alfa, que é aquela geração que está nascendo ali a partir de 2010, que também é conhecida como geração TikToker, que é uma geração já um pouco diferente. Então a gente percebe que somos, em média, 5 gerações convivendo juntos. E em determinado aspecto há muito conflito. Enquanto a geração X gosta de trabalhar,
entra no emprego e passa 30 anos nesse emprego e se aposenta, a geração Y não pensa assim. A geração Y é uma geração que não se contenta mais com uma decisão perene, digamos assim, uma decisão duradoura, de ficar a vida inteira, dentro de um emprego só. Ela tende a mudar o tempo todo de emprego, e não porque vê isso como um insucesso profissional, pelo contrário, ela entende que aquelas pessoas que ficam muito tempo no mesmo emprego não estão buscando sucesso, então já tem um conflito. E a geração Z, que é uma geração também mais fluida. E aqui a gente pode perceber o quanto esse tipo de mentalidade nas gerações impacta também na resposta vocacional. Porque enquanto você vê uma geração Y que entende que uma decisão que ele toma é uma decisão consciente e para o resto da vida, a geração Y não entende dessa forma. Então, se você olha para uma geração que... Aqui eu falei do contexto do emprego, que fica muito tempo, fica a vida inteira no mesmo emprego, mas trazendo para o contexto religioso, é uma geração onde brotou mais a vida religiosa consagrada, onde tivemos mais padres, onde responderam mais a este chamado, e a geração Y, por consequência, é uma geração que responde menos, ou que tem menos pessoas respondendo ao chamado, principalmente da vida religiosa consagrada. E entende também o matrimônio como um teste. Se eu não dei certo com uma pessoa, então eu posso trocar. Então, isso, como eu disse, é uma característica própria de cada geração. E como que nós respondemos a cada uma dessas pessoas que pertence a cada segmento dessa geração, é o que a gente vai entender mais adiante. Bom, tudo isso aqui, se nós olharmos para a evolução, então, tudo isso que veio antes do celular, hoje cabe dentro do celular. O rádio cabe dentro do celular, jornal cabe dentro do celular, todos os meios de comunicação cabem dentro do celular. Primeiro ele faz essa migração desses meios para a TV, e hoje da TV para o celular. Então você tem tudo na palma da sua mão, você tem informação na palma da sua mão, você liga, comunica com outras pessoas na palma da sua mão, acessa sites, acessa aplicativo, compra, tem gente que faz compras enormes somente com o celular. Banco, que hoje em dia quase não se usa dinheiro, né? Igual os antigos povos faziam, com dinheiro de papel e tal, hoje quase não se usa, né? Hoje a gente usa Pix, hoje a gente usa cartão de crédito, débito, às vezes a gente dá, poxa, que nota é essa? Brincadeiras à parte, para dizer que está tudo na palma da nossa mão. Então, nós saímos de canais em que eram ramificados para um único canal, que é o celular. Só que dentro desse período, nós não contávamos com a Covid-19, uma pandemia assim, mundial, em que acredito que nenhum de nós tinha passado por uma pandemia mundial antes, porque a de antes foi a gripe espanhola em 1917. Então, acho que não tem ninguém aqui com 107 anos. Então, ninguém aqui tinha passado por uma pandemia mundial. Então, nós imaginávamos que a pandemia seria assim. Nós entraríamos de um jeito, passaria por essa montanha-russa, por esse looping, e sairíamos do mesmo jeito que entramos. Nós imaginávamos que seria dessa forma. Porém, foi assim. Então, assim, nós imaginávamos que o túnel embaixo seria aquele que a gente atravessaria, mas nós atravessamos de uma outra forma. Nós entramos de uma forma e saímos de outra. Ah, irmão, mas como assim? Porque voltamos ao normal, hoje não usamos máscaras, não é isso. Antes da pandemia, nós sequer pensávamos em dar uma aula numa escola justiniana, como estamos fazendo aqui agora, na nossa segunda edição. Com a pandemia, nós fomos obrigados a nos reinventarmos. Esse obrigado a nos reinventarmos perpassou vários âmbitos.
Porque nós estávamos passando por uma mudança digital, isso é fato, não pode se negar que estávamos passando por essa mudança, mas a mudança que estávamos passando era uma mudança muito devagar, era uma mudança que estava acontecendo gradualmente. Porém, com a pandemia, nós experimentamos essa mudança brusca de uma hora para outra. E aqui é bom fazermos uma pequena reflexão e analisarmos. Alguém de vocês percebeu quando foi exatamente o momento exato em que nós saímos das locadoras de DVD e passamos a assistir YouTube e Netflix? Porque eu não sei exatamente o momento exato, sei que nós passamos. Eu vivi essa época, mas não sei quando passou. Alguém lembra, talvez até os mais novos, que a gente baixava música da internet para ouvir e vinha, aí baixava música, vinha com 5 vírus de presente, que a gente escutava também, ou que comprava, a época que a gente comprava DVD na feira. Bom, eu comprei muito DVD na feira, muito CD na feira, e hoje estamos escutando tudo no celular. Alguém lembra quando tudo passou a ser digital na música? Porque eu também não lembro. Por que não lembramos? Porque mudanças devagar não são perceptíveis. Mudanças bruscas, sim. É aquela história, por exemplo, se você coloca um sapo numa água fervente, ele vai sair automaticamente da panela. Se você coloca o sapo numa água fria e começa a esquentar essa água, ele vai ficar lá até morrer fervido, porque ele não sente essa mudança de temperatura. Da mesma forma, as mudanças. Quando a mudança acontece bruscamente, nós sentimos. Quando a mudança acontece gradativamente, nós costumamos não sentir. Quando vem, já está lá dentro. Hoje, por exemplo, está tudo virando, o serviço está tudo virando coisa por assinatura, nada é nosso. Você não baixa mais uma música que é sua, você paga o Spotify, você paga o Deezer, você não baixa mais um filme que é seu, não compra mais um filme que é seu, você assiste a Netflix, você assina. Por quê? Porque não é seu. Você parou de assinar, acabou. Você parou de assinar, aquilo não é mais seu. E hoje a gente vê isso em diversos meios, tem assinatura até de celular e tudo mais. Aqui nós tínhamos antes, né? Nós chamávamos da pirâmide de Maslow. Isso aqui é só para elencar um pouquinho daquilo que se acreditava antes para se conseguir ser feliz, né? Se acreditava que para a gente conseguir ser feliz, nós precisávamos primeiro ter as nossas necessidades fisiológicas básicas supridas, que é a necessidade de banheiro, tal, moradia, necessidade de segurança, necessidades sociais de socializarmos, a autoestima nossa precisava estar boa, para aí sim termos uma autorrealização, que é uma felicidade. Hoje nós temos muitas coisas antes que a gente precisa ter para ter a felicidade. Primeiro a terapia, o álcool gel, que já se passou, né? Não tem mais essa neura toda, a máscara também, mas precisamos da terapia, do Wi-Fi, e aí sim vem as outras necessidades. Isso, é claro, é um pouquinho de sátira para elencar que hoje nós damos muito mais atenção e talvez a gente precisa muito mais coisas para viver conectados do que desconectado. As próximas 2 décadas trarão mais transformações que os últimos 100 anos. Talvez essa frase a gente fica assim, isso me assusta ou me anima? Por quê? Por que trarão mais transformações? Porque estamos vivendo uma mudança, uma época de mudança muito forte. A gente fala muito em inteligência artificial, talvez não seja ainda a realidade de todos, mas já é uma realidade de muitos, a inteligência artificial. Irmão, mas isso não vai chegar aqui. Lembra o que eu disse? As mudanças bruscas a gente sente, as mudanças graduais não sentimos. Por exemplo, nós fomos transferindo tudo para o celular, que hoje nós dependemos imensamente do celular. Bom, eu digo por conta própria. Meu RG, minha carteira de habilitação está toda no celular. Eu comunico o tempo todo por celular. Inclusive, o celular entrou na Constituição como um bem necessário para cada ser humano no Brasil. Então, já entende aí o quanto se faz necessário ter um celular. Então, as próximas 2 décadas trarão mais transformações que os últimos 100 anos.
E nós precisamos, né, nesse meio todo, enquanto animadores vocacionais, estar sempre atentos a essas mudanças e falarmos um pouco dessas mudanças. Eu vou passar um vídeo para vocês, rapidinho, só para entendermos um pouquinho do como essa mudança já aconteceu e o que se espera acontecer dessa mudança. E aí fica aquela pergunta, né? Depois de um vídeo desse, se isso te assusta ou te anima? Do quanto as transformações vêm ocorrendo e o quanto que há de previsão para ocorrer mais ainda e muito mais rápido. E assim, eu não quero, longe de mim, por exemplo, eu sou, obviamente, estudioso dessa área, mas eu sou defensor também, porém, eu não quero fazer lobby, não quero fazer defesa para a tecnologia nesse sentido. O que precisa ser interpretado disso é que a tecnologia, ela, assim como qualquer outra coisa, ela tem a sua parte boa e a sua parte ruim, né? Ela tem aquilo que pode ser feito de bem, mas tem aquilo que pode ser feito de ruim.
Hoje, por exemplo, nossos vocacionados, a maioria, nos encontra pelas redes sociais, por site, pelo mundo digital. Isso é uma coisa excelente. Hoje em dia, o Papa publica uma carta, um documento, no mesmo dia nós já temos acesso. Não foi nem traduzido para a nossa língua, a gente pega, traduz no Google Tradutor e está aqui. Antes ele enviava carta para os bispos do mundo inteiro. Aí imagina como que era antigamente. Então a tecnologia também está a nosso favor. Mas como diz o vídeo, né, tudo que é conectado pode ser hackeado. Então, assim, também tem seus contra, e não estou aqui querendo fazer isso. Não estou aqui querendo assumir nenhum lado nem outro. Mas para dizer que as mudanças ocorrem e nós, como animadores vocacionais, não podemos lutar contra a maré ou fingir que não está acontecendo nada. Os canais tradicionais não são os mais eficientes, ou seja, hoje em dia a gente percebe que as redes sociais são os canais que mais conversam com as pessoas, que mais dão acesso ao público às informações, são onde as pessoas mais buscam informações, não é mais na TV, mesmo diante, por exemplo, do marketing. O que vende mais, que traz mais retorno financeiro do marketing, das vendas, vem das redes sociais, vem dos meios digitais, não mais dos canais tradicionais, que além de custar uma fortuna, não alcança todas as gerações. Venhamos e convenhamos que não são todas as pessoas que assistem a TV Aparecida em um dia de semana, 5h40 da tarde, com o Aparecida Interessa ao Brasil. Tem pessoas que assistem, tem audiência, mas não são todas as pessoas. Então, nós não podemos, por exemplo, imaginar que vamos fazer uma propaganda vocacional para jovens, propriamente dito, num horário desse na TV Aparecida, que não vai ter o mesma repercussão que nas redes sociais. Essa foto ilustra muito bem essa diferença. Na foto de cima, essa grande transformação, na foto de cima, podemos ver 1 ou 2 celulares. A maioria estão olhando para lá. A foto de cima é a eleição de Bento XVI. A foto de baixo é a eleição do Papa Francisco. Então, a gente percebe uma diferença de 8 anos, né? Bento XVI, 2005, Papa Francisco, 2013, a diferença de 8 anos, como que mudou, né, a aquisição de celulares. Então, assim, é uma mudança drástica, né, que a gente vê que estão todos os celulares na mão. Na foto de cima tem um ou outro com celular, mas a gente percebe que aquele Nokia antes que fechava, abria, tirava uma foto, se gravava com uma foto, você tinha que apagar para poder colocar outra. Era assim. Eu mesmo tive um desse. Mas embaixo já temos os smartphones, esses celulares que a gente conhece mais propriamente hoje em dia. Então, aqui para elencar essa mudança. Lembrando que quem não faz acontecer vê acontecendo, ou seja, quem não está envolvido na mudança acaba ficando para trás. Não tem como, se nós, como animadores, não nos adaptamos, a gente fica para trás. Como eu disse, volto a repetir, essas mudanças, não existe a opção de lutarmos contra. Não existe isso. Não é isso que a gente prega enquanto igreja. Mas sim em estar alinhado, ao mesmo tempo utilizar desses meios para evangelizarmos e para animarmos vocações. Olha, na mudança não tem fórmula mágica, eu não posso chegar aqui e dizer que é uma receita de bolo, que a gente tem que fazer assim, que a gente vai conseguir mais vocacionados. Não estou aqui para isso, não tem planejamento a longo prazo. Por quê? Porque se nós planejarmos daqui a 5 anos, pretendemos com tudo isso aqui, daqui a 5 anos, vamos ter mais 30 vocacionados para a congregação, mais vamos atender 1.000 pessoas, 800 vão para o casamento. Não existe isso, não existe planejamento a longo prazo quando se trata de mundo digital e na época que estamos hoje. Nosso planejamento é a médio e curto prazo, não tem planejamento a longo prazo. Tem começo, não tem meio e não tem fim. Então, assim, nós entramos de cara nas mídias, mas ela não tem meio, não tem para dizer, olha, isso aqui estamos na metade disso aqui, e não tem fim, não tem versão final.
Tem frustração? Por que tem frustração? Porque às vezes a gente tenta e erra. Aí a gente tenta com as redes sociais atingir um público, a gente não consegue. A gente erra com esse público. E como que a gente faz acertar? Olhando pelo que não deu certo, faz o contrário. É assim que conseguimos. É assim, temos frustração, mas ao mesmo tempo tem muita aprendizagem. Como eu disse, tem fricção, tem falha. Soldados ficarão pelo caminho. Quem são os soldados que ficarão pelo caminho? Aqueles que resistem a dizer que não vai entrar, que não vai trabalhar dessa forma, que não vai estar com os jovens nas redes sociais, que rede social é coisa do demônio. Esse povo vai ficando pelo caminho. Porque, como eu disse, não tem mais volta. E aqui vem aquela curva da mudança, né? A gente vai falando de mudança, e aí, assim, por exemplo, essa curva, né? Os estudiosos perceberam que tem sempre uma relação quando a gente recebe uma mudança, ou que a gente recebe uma coisa que vai mudar a nossa vida. Exemplo, Covid-19, e aqui trazendo também para o mundo digital. A gente tem aquele choque, o que aconteceu? Aí vem a negação, isso não vai chegar aqui. Foi o que aconteceu com a Covid, tá lá na China, tá na Itália, mas não vai chegar no Brasil. Aí a frustração chegou. Pronto. Aí desce, depressão, o que fazer? É o fundo. O que a gente vai fazer? Lembra que a gente já passou da parte da negação, então a gente chega embaixo. O que vamos fazer? E aí começa, né? Quando a gente percebe que não tem como eu disse, que não tem como lutar contra, a gente começa a se adaptar. O ser humano é adaptável. Então a gente começa a fazer uma experimentação, buscar alternativas. Por exemplo, com a Covid, a gente começou, vamos fazer oração de terço online, vamos transmitir as missas com mais frequência. Vamos fazendo para ver o que dá certo, o que tem retorno. Aí aquela decisão e adaptação, né? Decidir o caminho a seguir com confiança e a integração. É um novo normal. Nós seguimos com confiança, né? Nós estamos caminhando, mas ao mesmo tempo seguimos com esse novo normal. Que o novo normal é só as mídias? Também não. O novo normal é essa integração. É isso que a gente está fazendo aqui, que a gente consegue abranger. Por exemplo, somos 39 pessoas aqui, espalhados pelo Brasil inteiro, em que um encontro presencial nós talvez não conseguiríamos, principalmente por questão de valor. E aqui eu gostaria de entrar um pouco na história também da igreja, né, que caminhou. Eu falei das gerações, mas também teve esses processos na igreja durante esses anos, né? Ali em 1962, 65 teve o Concílio Vaticano II, né? Isso aqui eu estou dizendo mais aquilo que diz respeito ao Brasil, né? Em 1969 teve a chegada da renovação carismática católica, né? Uma nova vertente, uma nova visão sobre como viver essa experiência com o espírito. Em 1961 vem a SEBS, né, com a Teologia da Libertação. Isso aí é muito presente. A Teologia da Libertação ela nasce provavelmente na Itália, mas ela tem uma vertente bem diferente na América Latina. Por quê? Porque aqui foi bem na época do regime militar. Então, a igreja estava envolto também desse processo de militarização no Brasil, mas também logo em seguida de redemocratização. E aí entra a igreja com as comunidades eclesiais de base que lutavam, que tinha essa vertente mais social também. Aí vem em 2005, Bento XVI. Mas o que o Bento XVI tem a ver com isso? Porque o Bento XVI ele traz também uma nova visão para a igreja. Ele é chamado de Papa tradicional, embora ele não pregou esse tradicionalismo, mas ele é chamado de Papa tradicional. Ele era muito teólogo, mas tinha uma vertente não tanto assim social, digamos assim. E veio o Papa Francisco em 2013, né? O Papa Francisco trazendo esse ar latino-americano, trazendo essa proximidade mais com a igreja, essa quebra de protocolos. Então, já é uma nova visão casada com a atualidade que a gente precisa. E atualmente nós temos as explosões das comunidades de vida, né? As comunidades de vida são essas comunidades, essas novas comunidades, né, que vão surgindo, em que as pessoas casados, celibatários, começam a viver um carisma e tal. Então,
atualmente tem muitas pessoas que vivem nessas comunidades, né? As mais conhecidas, Canção Nova, Comunidade Shalom, entre outras comunidades. No Rio de Janeiro mesmo tem bastante comunidades de vida, né? As pessoas que moram no Rio poderiam até falar até mais, mas isso para dizer que estamos vivendo esse contexto atual. Percebe que nós vivenciamos ali na década de 70, mais ou menos ali, que vem as comunidades de base e a renovação carismática, mas hoje em dia tem também as comunidades de base, a renovação carismática, mas e também no período de 1970 tinha muitas pessoas engajando, entrando nas congregações religiosas. Hoje em dia não é mais essa realidade. Hoje em dia as pessoas estão entrando mais em comunidade de vida do que em congregações religiosas. Aqui, entendendo um pouco mais os jovens de hoje em dia, né? Aqui a gente percebe que os jovens da geração Z preferem aplicativos de vídeos. Quais são os aplicativos de vídeo? YouTube, TikTok, são onde eles estão mais. O pessoal entre 25 e 44 anos prefere o WhatsApp, Facebook e Instagram, que são aplicativos que tem texto, mas também tem imagem, tem vídeos também, né? Isso é comum das plataformas começarem a se adaptar para concorrer com as que estão chegando, né? Por causa do TikTok, o Facebook e o Instagram, que é a mesma empresa, Facebook, Instagram e WhatsApp, criaram, né, essa questão dos Reels, né, que são esses vídeos que tem no Instagram também, como se fosse no TikTok. E as pessoas acima de 45 anos, né, não é geral, não tô generalizando, mas estou dizendo o que a pesquisa diz, né, usam mais aplicativos do governo e aplicativos de mobilidade, tipo o Waze, que é GPS e tudo mais. Isso para dizer, né, como eu volto a dizer, são para entendermos como que conseguimos alcançar, em que lugar nós alcançamos as pessoas. Só que temos um dado muito interessante, né? O Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais no mundo. Então, assim, as pessoas estão dentro das redes sociais. Então, não tem jeito de fugir de lá. Então, o Brasil, né, é esse terceiro país. O documento, né, da CNBB que trata sobre a comunicação no Brasil, que é o documento da comunicação na igreja no Brasil, número 139, vai dizer o seguinte: a cultura da mídia exerce uma influência cada vez mais direta sobre as pessoas e suas relações. Então, a influência que recebe das redes sociais, a influência que os jovens, que as pessoas estão recebendo, influencia na vida pessoal dessa pessoa, na vida real dessa pessoa. Então, você acaba saindo dessa influência digital para a vivência pessoal dessa pessoa, a vivência no mundo real. Então, é por isso que nós, depois eu já vou estreitando por esse lado, nós, enquanto animadores, também, não só enquanto página das nossas EVPs, das nossas pastorais, devem saber o que postar, mas também nós, porque o que comunicamos também diz exatamente do que somos, que a gente costuma chamar em administração do marketing pessoal. Aqui eu gostaria de falar um pouco da relevância da animação vocacional da área digital, como eu venho falando desde o início da importância dessa mudança, mas aqui é muito importante lembrar que a animação vocacional na era digital precisa estar adentrado nesses canais. Vamos fazer uma publicação para o TikTok e a mesma para o Instagram. Não é a mesma, tá, gente? Cada uma tem seu público, cada uma tem sua finalidade, então não atinge as mesmas pessoas. Lembra o que eu falei? Cada faixa etária está em um determinado aplicativo, digamos assim. A gente precisa ter criatividade e autenticidade nas redes sociais, né? Enquanto animadores, a gente pode... vamos pegar uma dancinha, uma trend, né? Uma coisa que tem muito disso, né? Que está viralizando e tal. Podemos fazer, mas temos que ter noção, consciência do que é. Por exemplo, eu já vi acontecer. Uma jovem tal da igreja pega uma música que está em alta, né? Que está no TikTok, né? Eu uso muito TikTok, né? Então, assim, eu falo porque eu estou lá dentro.
E aí tá lá, tem uma trend que a gente chama, para quem não conhece, trend são quando tem um estilo acontecendo, né, um estilo de vídeo, e várias pessoas fazem, aí chama de trend, né, que em português seria mais ou menos tendência. Então é uma tendência que está acontecendo, as pessoas fazem. Só que às vezes a gente não pode trazer isso tudo para as nossas redes sociais. Por quê? Porque às vezes tem músicas em inglês que a tradução é completamente putaria. São traduções que não condiz com nós que somos animadores vocacionais. E as pessoas utilizam a música possivelmente por ingenuidade. Só que esquece que outras pessoas sabem a tradução da música. O próprio TikTok, por exemplo, se você coloca, clica traduzir, a música vai passando e a pessoa vai falando. Então, assim, é preciso ter criatividade e autenticidade, seguir as tendências também, mas é preciso ter consciência do que está fazendo, para não fazer também, para o tiro não sair pela culatra, né? Para a gente depois, em vez de estar fazendo publicações para animação vocacional, fazendo publicações para chamar os jovens, a gente tem que estar fazendo publicações para conter, que a gente chama de gerenciamento de crise, para melhorar a nossa imagem. Então, é preciso ter essa autenticidade. Plataformas e estratégias. Aqui a gente já entra mais numa questão prática. É claro, né, se eu fosse dar um curso sobre tudo isso, né, seria no mínimo aí um semestre de aula para a gente aprender um pouco sobre isso. Mas, assim, de forma prática, talvez, os aplicativos que mais usamos, que mais os jovens e que mais as pessoas utilizam de rede social, lembrando, TikTok não é considerado rede social, mas é um aplicativo de entretenimento, tá? Porque as coisas que aparecem lá não necessariamente são dos seus amigos somente, né? Principalmente tem uma rede chamada Pra Você, que vai aparecendo vídeos aleatórios. E aí, assim, nós temos as plataformas e as estratégias. Então, tem TikTok, Facebook e Instagram. São as 3 plataformas principais em que podemos fazer a animação vocacional. Ah, irmão, mas como fazemos? Como podemos fazer animação vocacional? Uma publicação. Você tem que primeiro olhar qual é a finalidade que você vai fazer aquela publicação. Eu costumo dizer que a primeira coisa que você tem que fazer é definir a pessoa que vai estar olhando essa publicação. Ah, eu publiquei, tá bom. Se eu olhasse essa publicação aleatoriamente, você se pergunta, o que eu entenderia dessa publicação? Tá clara a publicação? Tem a ver com animação vocacional? Isso aqui a gente está falando sempre de animação vocacional, tá? Lembrando que a animação vocacional não se faz só nas EVPs, a animação vocacional se faz em todas as pastorais. Mas aqui, essas publicações diz respeito as pessoas vão entender claramente que essa publicação é de cunho religioso. Outra coisa, lembrando, como eu falei, do marketing pessoal, como você se porta. Eu, como católico, eu, como animador vocacional, eu, como membro de comunidade, condiz eu postando essa foto, condiz eu fazendo essa publicação. Lembre-se, as pessoas falam daquilo que vem em você, tá? Numa rede social, as pessoas não vão te perguntar. As pessoas não vão parar a vida delas e perguntar: olha, Danilo, que você quis dizer com isso aqui? Não, elas vão receber a sua mensagem e vão entender daquilo da forma com que elas receberam a mensagem. Então, é preciso ter essa ponderação, equilíbrio de vocês, no que vocês vão postar nas suas redes pessoais, nas redes das suas pastorais, da igreja. Então, é preciso ter essa ponderação. O papel dos testemunhos vocacionais. Aqui eu falo exclusivamente para aquelas pessoas, para quem posta em redes sociais da igreja, né? É importante, às vezes, postar, fazer publicações em que demonstre o testemunho da pessoa. A gente chama isso, dentro do marketing, de storytelling, que é uma forma de você contar a história e engajar a pessoa. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós fomos feitos para gostar de história.
Nós gostamos de história, nós gostamos de fofoca. Ah, eu não gosto de fofoca. Gosta sim. Você gosta e gosta daquela bem contada, aquela que tem começo, meio, clímax e fim. E se tiver um print também, mas assim, brincadeiras à parte, nós fomos programados para gostar de história. Então, quando a gente escuta uma história, e não sei se vocês já tiveram essa frustração, para ver um vídeo. Aí tá vendo o vídeo, curte para a parte 2. Eu tenho uma frustração horrenda de parte 2. Mas por que a frustração vem? Porque nós somos programados para gostar da história que tenha começo, meio e fim. E quando nós contamos um testemunho, principalmente um testemunho mais próximo, um testemunho em que nós entendemos que a vida não é perfeita, que a vida não é um morango, que eu fui chamado, mas não quis, ou às vezes eu caí, mas levantei, isso aproxima das pessoas. Isso aproxima os vocacionados. Isso aproxima as outras pessoas a se converterem também. Porque elas vão olhar para você, mesmo que o testemunho não seja seu, seja contando o testemunho de outra pessoa, e vão entender que elas também podem ser servidores, que elas também podem ser animadores, também podem ser vocacionados, também podem ser atuantes da igreja. Então é muito importante focar nisso também. Acessibilidade e inclusão. Aqui eu falo de acessibilidade e inclusão no mundo digital, é o quê? É uma fala que atinge a todos, é uma imagem que diga tudo para todos. Por exemplo, eu recomendo, por exemplo, se for olhar os vídeos da nossa página da congregação, todos os vídeos são legendados. Por quê? Porque tem pessoas que não escutam, mas sempre mais veem, entendeu? Então, é interessante também essas pessoas, e o próprio Instagram, a própria rede social, ela quando é legendado, ela entrega mais, porque ela consegue ler o conteúdo do vídeo. Quando é apenas só falado, o algoritmo não lê. Então, é importante também pensar nessa acessibilidade e inclusão. Interação e comunidade, né? Aqui eu falo, novamente, para quem administra redes sociais de paróquia, das pastorais, é preciso interagir com aquelas pessoas que seguem, que estão interagindo com vocês. Eu fiz uma publicação, várias pessoas comentou, eu nunca mais entrei na rede social, não vai gerar de nada. Você precisa interagir com esse público, você precisa interagir com as pessoas, precisa responder às pessoas que te procuram. Mandou uma mensagem no Instagram da EVP. Eu preciso. Como que faz para discernir minha vocação? Eu não respondo? Qual é o sentido, então, dessas publicações? Qual é o sentido de estar nas redes sociais fazendo esse tipo de publicação? Quando eu falo assim, para as redes sociais públicas, é porque, assim, normalmente nas nossas redes sociais privadas, eu acho que não tem aqui ninguém que seja um digital influencer. Mas caso tenha alguém que seja um digital influencer aqui entre nós, precisa responder o seu público, precisa interagir com as pessoas. Cuidado com o bem-estar digital. O que é um cuidado com o bem-estar digital? É o nem 8, nem 80. Não é eu ficar o tempo todo nas redes sociais, esquecendo a vida normal, a vida real, ou eu só ficar na vida real e esquecer as redes sociais. É nem 8, nem 80. Preciso ter esse cuidado com o bem-estar digital. Perceber que, estou ficando muito tempo nas redes sociais. Eu só estou dando atenção nas redes sociais. Não, aí já tá extrapolando a parte boa das redes sociais e entrando para a parte ruim. Lembrando, redes sociais, em especial, essas que têm guia infinita, que a gente vai passando os vídeos toda a vida e nunca acaba, gera vício. Por que gera vício? Eu digo vício físico. Por que gera vício? Porque ela libera um hormônio chamado dopamina. Dopamina é um hormônio que induz você a querer mais, a busca pela coisa. Então, você passa um vídeo, assistiu, aí, não, mais um. Passa um vídeo, assistiu. Então, também ter cuidado para não se viciar nisso. Eu estou aqui, eu estava estudando, eu estava trabalhando, deixa eu ficar aqui. Quem nunca, né? Quem nunca? Deixa eu falar assim, ficar aqui 10 minutinhos no TikTok, 10 minutinhos no Instagram, passou 1h30 e você nem viu.
É assim, clássico. Eu sei que aqui ninguém faz isso, eu falo por mim, eu falo só por testemunho. Eu fiz, mas ninguém aqui eu sei que faz, eu sei que são pessoas que já sabem lidar com o bem-estar, e o que eu estou falando é apenas chover no molhado. Mas não custa lembrar que é necessário cuidar. Aí tem sempre aquelas pessoas, mas sempre fizemos assim. Ah, por que, que é assim? Ah, porque a gente sempre fez assim. E olha aí o barco afundando, né? Então, se a gente pensa, né? Será que a gente vai continuar dizendo assim que vamos sempre fazer só encontros presenciais porque nós sempre fizemos assim? Ah, porque não vamos mudar isso aqui, adaptar isso aqui porque a gente fez assim. E aí o barco afundando. É igual, por exemplo, dizer para o barco assim: não vamos por essa direção, vamos por essa, porque a gente sempre veio por essa. Tá bom, mas surgiu um iceberg ali no meio, e aí não vai desviar? Não vai se adaptar? Não, porque a gente sempre fez assim, então o barco afunda. Então é bom sempre pensar, ter essa mentalidade de abertura para o novo, de diálogo para o novo, né? Entender o que está acontecendo, sem julgar antes, sem falar assim: sempre fizemos assim, isso é isso como coisa, como realidade. Bom, redes sociais, sites aqui, eu só coloquei mesmo, só para elencar, aqui eu coloquei o nosso Instagram, nosso site, né? Quem não segue nosso Instagram, já siga. Quem não visita nosso site, já visite. Nosso site tem todas as informações da nossa congregação, onde estamos, paróquia, tem tudo lá. Então, assim, tem material formativo. Irmão, tem algum material sobre dimensão, não sei o que tem. Tá no site, sabe buscar. Tem algum material da revista Espírito? Tem. A cada 4 meses eu mando essa revista Espírito no WhatsApp para todo mundo, tá todas as edições no site. Então, estão tudo lá. Quiserem, precisarem, quiserem, é sempre bom dar uma visitada. E aqui eu só ilustrei, né? Depois eu vou deixar disponível para entender quando for criar algum conteúdo para as redes sociais, é preciso, né, criar uma estratégia, né? Não vamos criar assim do nada na minha cabeça. Eu vi uma coisa bonita na igreja, eu vou postar. Postei. Estou falando de redes sociais, principalmente das pastorais, né? Nas redes sociais que não são nossas. Eu vi uma coisa bonita na igreja, vou postar. Postei. Aleatoriamente. Hoje a página da EVP, mas hoje o padre falou do dízimo. Vou postar na página da EVP, porque eu achei bonito a fala do padre. Qual é a estratégia criada por trás? Não é só postei por postar? Não é legal. Então, aqui depois eu vou disponibilizar, não vamos entrar nesse assunto, já está dando minha hora. É só aqui elencar os passos, né, para postar uma estratégia boa nas redes sociais, né? Estabelecer qual é o objetivo, quem é o público que você quer alcançar. Eu quero alcançar o público jovem, então vamos falar a linguagem jovem, vamos postar onde eles estão, onde é que eles estão, entendeu? Escolher as plataformas, né, que é escolher onde eles estão, criar um plano de conteúdo. Vamos postar de 3 em 3 dias? Vamos postar uma vez por semana? Então, né? O que você acha da gente postar um vídeo e uma publicação? Sabe? Estabelecer isso. Por quê? Porque quando você implementa com constância, você tem resultado. Vamos implemente a estratégia e meça e ajuste. O que é implementar a estratégia e medir e ajustar? Implementar a estratégia, coloquei em prática aquilo que eu pensei. Vou medir e ajustar. Vi os números, vi as pessoas, vi o resultado. Não está dando resultado. O que a gente precisa ajustar? Esse horário, porque o Instagram mostra isso, né? Às vezes, redes sociais mostra de graça, não precisa pagar. Mas assim, esse horário, por exemplo, nas nossas redes sociais, enquanto vocacionistas, as pessoas estão mais online, acessam mais nossa página meio-dia. Então, vocês vão perceber que a maioria das vezes que eu posto 11h30 da manhã. Por quê? Porque eu posto para logo em seguida entregar para as pessoas que entram. Então vamos mudar o horário, entendeu? Então é medir e ajustando para ir caminhando. Chegamos ao final de mais uma aula. Esperamos que essa reflexão tenha iluminado sua jornada vocacional. Continue conosco, acompanhando cada etapa dessa caminhada. E não se esqueça, a vocação é um chamado de amor que Deus faz para cada um de nós. Até a próxima aula, e que São Justino nos inspire a sempre buscar e cultivar
as divinas vocações. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser notificado de mais novidades. Jesus, Maria, José.